Amados irmãos, graça e paz. Quero convidar você a que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, deixe lá aberta. Como os irmãos sabem, toda primeira quarta-feira do mês nós falamos um livro em 1 hora. E hoje eu tenho o desafio hercúleo de falar sobre um livro que tem uma quantidade muito grande de detalhes, que é o livro de 1 Coríntios. Irmãos, nós estamos fazendo esse momento pontual de um livro em 1 hora em função da leitura bíblica que a gente orienta que tenha. Nós já falamos sobre 1 João, já falamos sobre o bloco dos evangelhos, já falamos sobre o livro de Atos e começamos nas cartas de Paulo. E ao falar nas cartas de Paulo, nós não seguimos ali a ordem natural das cartas de Paulo, nós seguimos a ordem das viagens missionárias. E levando em consideração as viagens missionárias, nós já vimos Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, já vimos um roteiro que é diferenciado. Esse roteiro ele tem o benefício de fazer com que você entenda a teologia de Paulo aos poucos. Porque a partir do momento que as viagens missionárias vão sendo realizadas, a partir do momento que o Evangelho vai se deparando com culturas, com comunidades distintas, ele vai necessitando de adequações. E essas adequações doutrinárias, elas vão sendo feitas pelo apóstolo Paulo. Se você pegar as cartas e lê-las na ordem que está na Bíblia, não é que está desorganizado, não. É que aquela organização não prioriza você ver esse desenvolvimento da teologia de Paulo. Como é que está escrito e como é que está organizado na Bíblia? Na Bíblia está organizado da maior para a menor, das cartas às comunidades, às igrejas, até as cartas pessoais. É uma organização? É, mas não prioriza o entendimento. Se você pegar as viagens missionárias, você vai ver a teologia de Paulo crescendo, e você vai se envolvendo com as cartas, ao ponto de você chegar, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, que é uma obra, né? É um clássico. E hoje nós estamos aí com uma carta a uma igreja problemática. E é muito bom, irmãos, que nós tenhamos esse conceito, essa ideia, porque veja, desde o começo do ano que nós estamos falando em livros da Bíblia, em uma ordem que você possa ler e entender o que você está lendo. A essa altura do campeonato, se o novo convertido, ele pegou comigo essa leitura desde o começo do ano, agora, nesse momento, ele já participou de atividades da igreja, já viu muitas pregações, já participou de alguns estudos, ele já tem uma certa maturidade para entender o que é que vai acontecer aí em 1 Coríntios. E é interessante, irmãos, a gente se deparar com uma carta como essa, porque muitas pessoas têm um entendimento equivocado dos registros bíblicos acerca das situações e das pessoas. Se você olhar para o texto bíblico, inclusive Hebreus vai nos dizer de forma muito clara que Elias era um homem como um de nós. Nós temos nossas virtudes, também temos os nossos defeitos, os nossos problemas. E a Bíblia, ela é imparcial. Ela não mostra só as virtudes das pessoas, ela mostra, sobretudo, os seus problemas, os seus defeitos. E a partir disso, nós aprendemos muito. Aprendemos o que deve ser feito e aprendemos o que não deve ser feito. E em relação à igreja primitiva, tem muitas pessoas que têm uma visão romantizada da igreja primitiva, da igreja no século I. E tem pessoas que hoje em dia encontram essa visão romantizada da igreja. Até hoje, não, a igreja é um lugar onde só tem pessoas santificadas por Deus, é todo mundo santo, ninguém é. Irmãos, somos santificados em Cristo Jesus, mas somos humanos. A igreja é uma perspectiva humana. Ela tem uma base divina, mas ela é feita por seres humanos. E nós, seres humanos, estamos sujeitos à influência do pecado. Se não vigiarmos, nem todas as nossas decisões são decisões espiritualmente saudáveis. Você não é 100% espiritual todo momento da sua vida. Você precisa ter essa concepção, precisa ter essa consciência. E a igreja primitiva não é diferente. Nós vamos nos deparar
com uma igreja cheia de problemas. E eu vou falar sobre esses problemas. É justamente 1 Coríntios. Uma carta escrita por Paulo à igreja de Corinto. E ela também se estende no seu ponto de vista, digamos assim, de destinatário secundário a todos os crentes em todos os lugares. Ela foi escrita em 55 depois de Cristo, perto do fim do ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso, durante a sua 3ª viagem missionária. Perceba, a igreja de Corinto, ela inicia as suas atividades na 2ª viagem missionária de Paulo. Você vai ver a história da igreja de Corinto no livro de Atos, no capítulo 18, dos versículos 1 a 7. Por favor, abra sua Bíblia aí. Atos no capítulo 18. Atos no capítulo 18, dos versículos 1 a 7. Veja como é que começa essa igreja. O texto diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviram, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então, esse é o contexto do nascimento da igreja de Corinto. Paulo prega aos judeus na sinagoga, e como nós sempre temos visto aqui, analisando Atos, os judeus combatem contra Paulo, Paulo bate a poeira, agora vou para os gentios. Aí foi para os gentios, começou a pregar entre os gentios, os tementes a Deus. Esse evangelho acha espaço nesse público e vai crescendo, vai multiplicando. Sobre a hostilidade dos judaizantes, Paulo tem medo e o Senhor mesmo afirma: fica aí, não tenha medo, não se cale, eu tenho muita gente aí nesse lugar. Aí veja, é o nascimento, essa é a 2ª viagem missionária. Quando ele escreve 1 Coríntios, ele escreve em Éfeso, durante a sua 3ª viagem missionária. E o contexto que Paulo escreve 1 Coríntios é um contexto, irmãos, muito interessante, porque é um contexto em que as pessoas avisam a ele problemas que está acontecendo com essa comunidade. Você vai ver, Corinto, está aqui um mapa, Corinto está aqui, logo abaixo aqui, próximo a Atenas. Corinto era uma cidade rica, que tinha um templo de uma deusa chamada Afrodite. E o paganismo era muito forte. Por que Corinto era rica? Porque era uma cidade portuária com 2 portos, em 2 mares distintos. E era uma cidade cosmopolita, muitas pessoas de outras nações e de religiosidades diferenciadas passavam por Corinto. Corinto é uma cidade que era conhecida no século I já pela sua licenciosidade, por ser uma cidade que a gente poderia utilizar um termo mais próximo, pessoas com a mente secularizada demais, lasciva demais, porque no paganismo eles praticavam orgias cultuais.
E nos templos pagãos da deusa Afrodite, as responsáveis por essas orgias eram as prostitutas cultuais, que tinham um vestimento totalmente diferenciado. Geralmente eram mulheres cultas, porque eram prisioneiras de guerra, filhas de reis, filhas de sacerdotes, de pessoas ricas, que quando Roma invadiu esses povos, essas mulheres que em tese estavam com sua vida ligada à religiosidade pagã, continuaram com sua atividade e Roma não mexeu, não alterou isso. Dentro dessas orgias cultuais, orgias mesmo, é essa a palavra, o sexo era utilizado com o objetivo de adorar os deuses pagãos. E essas prostitutas cultuais, que tinham uma vestimenta muito próxima do homem, elas não usavam cabelo como as mulheres, em linhas gerais, elas eram carecas, e havia dificuldade de distingui-la dentro da igreja, quando muitas tinham um encontro com Jesus. E muitas delas pensavam que pelo fato de poder, como ela vinha do paganismo, e no paganismo elas eram as sacerdotisas que faziam tudo, no cristianismo elas não podiam fazer a mesma coisa. De uma forma profilática, Paulo vai e nessa carta, de forma específica, você vai perceber que o discurso de Paulo a respeito da mulher, ele é um pouco duro, mas é profilático e tem uma razão. As prostitutas cultuais, gentias que estavam chegando ao evangelho, elas não poderiam doutrinar para que não houvesse a mistura, o sincretismo do cristianismo com as religiões pagãs do século I. Paulo foi muito sábio. Nessa carta você vai ver um discurso mais forte de Paulo, sobretudo às mulheres. É uma cidade, Atenas era conhecida pela sua lascívia. Inclusive, havia provérbios citando a devassidão da cidade de Corinto, no caso de Corinto. O panorama, Corinto era uma cidade cosmopolitana, porto marítimo, grande centro de comércio, a cidade mais importante da Acaia, conhecida, cheia da sua idolatria, da imoralidade, dos cultos pagãos. A igreja era composta em grande parte de gentios, nós vimos logo em Atos 18 o porquê e como isso ocorreu, não é? Ele prega o evangelho aos judeus na sinagoga, recebe a hostilidade dos judaizantes, ele vai para os gentios. Nos gentios esse evangelho prospera, mesmo debaixo da hostilidade dos judaizantes. Paulo tinha estabelecido essa igreja na segunda viagem missionária. Por que ler 1 Coríntios? Em primeiro lugar, é uma carta polêmica, traz os problemas da igreja, isso já tira um certo romantismo que muitas pessoas têm acerca das personagens bíblicas e acerca do aspecto humano da igreja local. Eu não estou dizendo a igreja como todos aqueles remidos do Senhor ao longo dos anos, mas a igreja local, composta de seres humanos, de pessoas falíveis. Então é interessante essa carta nesse sentido, traz essa reflexão. Apesar dos teólogos classificarem como uma carta soteriológica, ela versa sobre diversos temas, como dons espirituais, casamento, adoração, ética, disciplina eclesiástica. E ela tem 2 capítulos, que são tidos capítulos característicos e marcantes do texto do Novo Testamento, que é o capítulo 13, capítulo do amor. E a gente precisa entender esse capítulo dentro do ensinamento dos dons espirituais, como a motivação principal com que os dons espirituais é exercido. E o capítulo 15, que é o capítulo que fala da ressurreição. O capítulo inteiro, são 2 capítulos marcantes. Assim como Hebreus, tem Hebreus 11, os heróis da fé. Você tem alguns capítulos que são marcantes no texto do Novo Testamento. Você vê em Coríntios 2 capítulos marcantes. O capítulo 13, o amor, e o capítulo 15, a ressurreição. Você está com 1 Coríntios aberta, se você veio com lápis, esse é um texto digno da bolinha, de você marcar aí na sua Bíblia, como o texto principal. É o versículo que resume a teologia de 1 Coríntios. O texto diz assim: irmãos,
em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, é o versículo que resume toda a teologia de 1 Coríntios. Irmãos, a mensagem geral dessa carta para nós é a seguinte: quando a igreja segue os caminhos dos homens, em lugar de seguir a Cristo, ela estará cheia de disputas e desunião e não crescerá espiritualmente rumo à maturidade. Esse é o grande ensino de 1 Coríntios para nós. Você está com a carta aberta? Amém? Vamos vasculhar ela, vamos passar o peito fino nela agora. Você pode dividir 1 Coríntios em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 6, Paulo vai tratar dos problemas que alguns informantes, algumas pessoas da casa de Cloe levaram para ele. E desses problemas, os principais, algumas desordens éticas que estavam acontecendo no corpo, e o principal deles, a questão da divisão da igreja. A igreja era uma igreja dividida, estava segregada em nome de personalidades, de pessoas. E no segundo ponto, do capítulo 7 até o final, Paulo vai responder algumas perguntas que foram enviadas para ele. Então você vai ter ensinamentos sobre casamento, sobre liberdade, sobre ética cristã, sobre a adoração pública e sobre a ressurreição. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, vamos passar aí uma geral aí nesse texto. Irmãos, 1 Coríntios aí no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, nós temos os elementos principais. Quais são os elementos principais? Paulo sempre inicia suas cartas assim. Ele identifica quem são os seus leitores, o texto identifica quem é o escritor, o texto traz a saudação de Paulo natural, graça e paz. Todas as cartas de Paulo, em linhas gerais, têm essa formação. Inclusive, tem uma das cartas de Paulo que tem uma brincadeira que poucas pessoas percebem. Ele começa em Efésios com graça e paz e termina com paz e graça. Poucas pessoas percebem essa brincadeira. Mas aí, a partir do versículo 4, a gente vê a que se propõe, a que vem essa carta. Você está com 1 Coríntios aberta? Vamos lá, a partir do versículo 4, o texto diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Preste atenção, versículo 7, a responsabilidade, olha como essa igreja. Não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhe para mim um instantinho. Paulo, nesse momento, ele faz uma oração. Essa oração de gratidão, ele reconhece a graça do Senhor que chegou nessa comunidade. Ele reconhece que esse Deus lhes deu capacitação espiritual. Ele reconhece que esse Deus, na sua graça, realizou essa conversão. Veja, sobretudo, o versículo 6, quando diz que a obra de Cristo foi confirmada no meio deles. Mas ocorre uma questão, é uma igreja sem maturidade. E Paulo vai dizer, já no versículo 7, que eles não têm nenhum dom espiritual. Mas no capítulo 12, ele vai dizer que a situação estava bagunçada e precisava de uma ordemzinha. Então havia uma banalização do uso dos dons, apesar dessa igreja ser rica nos dons espirituais. Era algo que precisava ser falado, instruído por Paulo.
E Paulo fala sobre maturidade. Veja o versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Vocês serão, no futuro, irrepreensíveis, porque agora, no presente, vocês são repreensíveis. Vocês são imaturos. Vocês não têm maturidade. Ele vai afirmar isso que eu estou dizendo, sobretudo, a partir do versículo 3, do capítulo 3. Mas ele já vai construindo. Mas ele vai dizendo, olha, vocês vão precisar disso, mas louvado seja o nome do Senhor. Cremos num Deus que é fiel. Ele chamou a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. A palavra de esperança. No capítulo 1, a partir do versículo 10, do versículo 10 até o versículo 31, Paulo vai relatar 3 coisas que essa comunidade perdeu. Ela perdeu a centralidade da pessoa de Cristo. Por quê? Porque ela está dividida, ela tem facções. Olha só, você está com sua Bíblia aberta? Versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro mais arrogante, eu sou de Cristo. O sentido de mostrar a igreja a igreja dividida através, digamos assim, de seguidores específicos, um seguindo Paulo, outro seguindo Apolo, outro seguindo Pedro, porque é um apóstolo verdadeiro, e outro mais arrogante, dizendo, siga, o meu negócio é com Jesus. O grupo, a igreja não era unânime, e essa falta de unanimidade é decorrência da falta de maturidade cristã. Perderam a centralidade da pessoa de Cristo, trocando por personalidades. Segunda coisa que eles perderam a centralidade da missão de Cristo. Veja o versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Essa centralidade da missão de Cristo. A missão de Cristo revela sabedoria e o poder de Deus. E a missão de Cristo já não está sendo mais valorizada como deveria. E a gente vai perceber nitidamente Paulo falando sobre isso. A partir do versículo 26, Paulo vai falar sobre esse chamado de Cristo para a igreja de Corinto. Deveria ser o ponto de convergência, mas não está sendo convergência. Capítulo 1, versículos 30 e 31. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O final, Paulo diz, olha, não é para você se gloriar pelo fato de você ser de Paulo, de Cristo, de Pedro, de Apolo, das personalidades. Não é para você se gloriar, porque tem sabedoria e discerne, digamos assim, a missão. Não, o fato não é esse. É para você se gloriar única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus, que traz santidade e unidade para a igreja. Vocês são imaturos. Aí, no capítulo 2, a gente vê Paulo falando sobre a base do seu ministério, sobre o conteúdo do seu ministério. Paulo diz que o ministério dele não é um ministério com base humana, mas é executada no poder do Espírito Santo do Senhor, dos versículos 1 a 5. Do versículo 6 até 16, Paulo vai dizer que o conteúdo do ministério dele não é de sabedoria humana, mas é uma sabedoria sobrenatural vinda pelo Espírito Santo. E no capítulo 3, dos versículos 1 a 4, a gente vai ver essa igreja imatura, como é que ela está. A imaturidade espiritual desses irmãos de Coríntios evita que eles percebam a verdadeira natureza
da mensagem apostólica. Eles são imaturos, eles são crianças, eles são bebês, eles não estão tomando as decisões, eles não estão crescendo em Cristo, a igreja está dividida. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão agindo como mundanos? Veja o grande problema da igreja de Corinto. A falta de maturidade espiritual estava afetando tudo aquilo que estava sendo construído. Irmãos, uma coisa, entenda isso. O bem mais precioso de uma igreja é a sua unidade. Não é à toa, irmãos, que no Antigo Testamento, já ali, o Salmo 133, ele diz isso, é uma bem-aventurança, os irmãos estarem em união. A produtividade, a vida. A unidade da igreja é um dos fatores mais importantes para ela. É algo que ela precisa procurar. Nós vivemos em virtude, em favor, na questão dessa unidade. Só que nós temos divisões. Os coríntios se apegaram aos homens, abandonaram a lealdade mais importante, que é a lealdade a Jesus, que é o Senhor da obra. No capítulo 3, a partir do versículo 10, aqueles que reivindicavam ser liderança nessa igreja, com base no seu pregador favorito, eles não se importavam com aquilo que era essencial. A igreja está dividida. E a partir do versículo 18, capítulo 3, versículo 18, acompanhe comigo a leitura, o texto diz: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura para os olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na estutícia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos do sábio, e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens. Ou seja, a questão não é a personalidade que você segue dentro da igreja. A questão não é se você tem afeição a um, a outro, ou segue como um seguidor dentro de um subsegmento na igreja. A ideia não é essa. Não se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Paulo está explicando que a imaturidade deles é de uma futilidade, é terrível. Aí vá para o capítulo 4. No capítulo 4, dividir a igreja com base na avaliação humana dos mensageiros do evangelho são incorretas. Só o juízo de Deus é perfeito. A partir do versículo 6, no capítulo 4, as divisões que foram feitas em preferências pessoais revelam como esses irmãos, eles são imaturos com relação aos ministros que eles mesmos dizem seguir. E o que é pior, vamos ver o clima de insubordinação que já havia dentro dessa igreja. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha a pergunta que Paulo fala. Reflete muito do estado emocional de Paulo para essa comunidade. Como ele se sente.
em relação à divisão e à imaturidade que está ocorrendo na igreja. Não foi só a questão da divisão, mas outra questão também. Irmãos, essa igreja, ela está inserida num contexto de muita imoralidade. Ela está no lugar que tem 2 portos e tem templos de prostituição cultural. O templo de Afrodite estava nessa cidade. E socialmente falando, irmãos, quando uma igreja está inserida numa cidade muito secularizada, muito imoral, muito lasciva, é inevitável que a igreja, os irmãos, sofram a influência dessa lascívia, dessa imoralidade. Então, no lugar onde eles estavam inseridos, eles sofriam essa influência. E algumas coisas acontecem, inclusive, irmãos, coisas inusitadas, como nós vamos ver aqui no capítulo 5, no versículo 1. Olha que coisa inusitada. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai, relação de incesto. Uma pessoa na igreja estava numa relação incestuosa com uma pessoa de sua família e participando da comunidade, da igreja, como se isso não fosse nada demais. Não, isso é nada demais. Aqui em Corinto todo mundo faz isso. Isso é nada demais. Só de prostituta cultural, os estudiosos dizem que na cidade de Corinto, no século I, era possível que só nessa cidade pudesse ter aproximadamente 1000 prostitutas cultuais. Isso é nada demais, mas o pau daqui é isso aí. Só que aquele que é lavado, remido no sangue de Jesus, uma das coisas que o Espírito Santo faz na vida dele é ele reconhecer o pecado, a justiça e o juízo. Então essas pessoas estavam indiferentes, participavam da comunidade, mas tinham pecados terríveis. Veja, no mesmo capítulo 5, a partir do versículo 6, orgulhosos. Por quê? Porque ele participava da igreja, ninguém fazia nada, nem liderança, ninguém tomava nenhuma porção, ele lá, pecando e tal. Veja o versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Irmãos, Paulo está preocupado que, se não houver disciplina, como um fermento dentro de uma massa, essa coisa, ela se torne algo maior dentro da igreja. Você tem que fazer alguma coisa. A pessoa que está fazendo isso, ela precisa ser reorientada, ela precisa ser, e se for o caso, até excluída. Só que no final ele realmente faz o que é esperado para esse momento. A partir do versículo 9, capítulo 5. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Olha como Paulo é honesto. Eu não estou dizendo que vocês vão sair de Corinto, porque Corinto é uma cidade lasciva. Aí não tem jeito. Onde vocês ficarem vai ter problema, porque o mundo todo está em pecado. O fato é que esse pecado entrou aí dentro. Versículo 11. Estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador,
alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Veja como Paulo fala de forma forte nessa disciplina. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo está sugerindo aquilo que os pastores chamam de disciplina cirúrgica. Retira o camarada, porque ele está fazendo mal à comunidade como um todo. Aí veja, a gente tem divisão, a gente tem incesto, uma igreja que não disciplina, e há o perigo dessa coisa permear como um fermento numa massa. E ainda tem outro problema. Qual é o outro problema? Capítulo 6. O povo não consegue mais, dentro da igreja, dialogar e resolver suas diferenças. Suas causas estão sendo jogadas na justiça. E através dessa atitude, o testemunho do Evangelho do Senhor está sendo envergonhado. Veja o capítulo 6, versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Ou seja, eles não conseguiam mais, nessas facções, nessas divisões, analisar suas diferenças ao ponto de que processos que poderiam ser resolvidos entre eles mesmos, no corpo da igreja, acompanhado por conciliadores, por líderes saudáveis, agora está caindo na justiça do mundão. E isso fazendo com que o testemunho do Evangelho seja envergonhado. Veja a partir do versículo 6. Nos versículos 2 a 8, Paulo diz que as disputas precisam ser resolvidas entre eles na igreja. Veja a partir do versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem traiçoeiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A tentativa de lesar um irmão para tirar proveito é inconsistente com o chamado do reino. E Paulo está dizendo que esse tipo de coisa se associa, se equipara aos outros tipos de pecado. Idolatria, avareza, tudo, está tudo igual, se não consegue resolver. O pecado é o mesmo, impede do mesmo jeito. Ainda dentro do capítulo 6, a partir do versículo 12, Paulo vai falar sobre a imoralidade. A influência do paganismo fez a igreja um lugar de libertinagem. Duas coisas falsas: o uso imoral do corpo e libertinagem. Veja dos versículos 12 até 14. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Paulo vai utilizar essa frase 2 vezes. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Paulo está tentando corrigir 2 premissas: o uso imoral do corpo e a libertinagem ética que estava ocorrendo no seio da igreja. A partir do versículo 15, de forma clara, Paulo diz que quem está unido com Cristo não pode se envolver com imoralidade sexual. Vá para o capítulo 7 agora. Irmãos, isso é só um panorama. Vocês vão ler isso bem direitinho em casa. Só estou mostrando
os caminhos, o que é que vocês vão encontrar? Aí, irmãos, falando sobre maturidade espiritual, Paulo continua. A verdadeira maturidade espiritual não busca o bem-estar individual, seu só. A verdadeira maturidade espiritual busca o bem-estar do próximo, o bem-estar comum. O amor cristão, ele é, sobretudo, altruísta. Aí ele começa a mostrar a sua doutrina de forma prática, começando com o casamento. Capítulo 7, versículo 1. Um assunto que eles tinham dúvida e pediram para que Paulo tirasse essa dúvida. Como é esse comportamento? Esse comportamento é a questão do casamento. Você vai ver no capítulo 7. Veja o versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, fizeram pergunta, né? Então, escreveram. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, a partir daí, ele começa a falar sobre questões do casamento. As questões do casamento devem ser trabalhadas de forma madura, levando em consideração os mandamentos do Senhor e os conselhos práticos que o apóstolo dá aí no capítulo 7. Amém? Outro tema, capítulo 8. Veja o versículo 1, qual é o problema que Paulo se depara agora. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Aí é problema e é mais próximo de nós do que você pensa. Repare só, olha a questão. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Qual é a pergunta que Paulo está respondendo? Uma coisa que acontecia na cidade de Corinto. Nas orgias dos templos pagãos, as orgias sexuais eram envolvidas com bebedeiras e com muita comida. A sobra dessa comida ia para os mercados para ser vendido. E o crente, o que é que ele faz? Ele come essa carne, que pode ser que essa carne lá esteja até de graça. Mas, rapaz, está de graça, o povo está dando. A gente pode comer ou não pode? Aí você olha para mim com essa cara e diz, pastor, um negócio como esse, me perdoe. Mas não, irmãos, esse raciocínio aqui, até hoje nós temos influência disso. Deixa eu lhe dizer um problema que está acontecendo agora, lá em Salvador, na Bahia. Eu nunca comi, mas me disseram, e sabe-se que na Bahia existe uma comida chamada acarajé. Me disseram que é uma comida que é uma fritura, né? Apimentada, tal. E essa comida, ela expressa muito da cultura negra. E fizeram uma lei em Salvador que quem vende acarajé em Salvador deve estar paramentado como o povo, a mulher, né? Com aquela roupa do baiano, né? Do candomblé, aquele negócio, tem que estar paramentado daquele jeito. Se você vende acarajé no centro de Salvador, nos centros culturais, é por lei. Tem que vender assim. Aí, irmãos, olha só a confusão. Os crentes que sabem fazer acarajé lá de Salvador, rebatizaram o acarajé com o nome de bolinho de Jesus. Aí o que é que estão fazendo? Estão vendendo o bolinho de Jesus, que é o acarajé, o bolinho de Jesus. O acarajé não vai lá não, porque o acarajé é de uma cultura oferecida, não sei o quê, mamamá, tal. Aqui não, aqui é o bolinho de Jesus, feito por gente crente. Veja, aí nos carrinhos, ele tudo com roupinha de
com roupinha de cozinha, de batinha, tudo branquinho. Olha, aqui é tudo limpo, é tudo asseado. Você vai comer, aqui é o bolinho de Jesus. Irmãos, isso foi parar na justiça. Eu não vou falar sobre a questão ética, porque eu vou perder, assim, o meu objetivo aqui não é esse. Mas eu gostaria de, com esse exemplo, mostrar para vocês que essas questões aqui, elas estão mais próximas de nós do que nós pensamos. Irmãos, quantas e quantas vezes eu fiz brincadeira com gente, em outra denominação onde eu estava, dava o bombom para o camarada chupava, até quando ele já tinha tirado tal, dizia, eita, foi corno do Damião, meu amigo. Muitas vezes. Irmãos, o reino de Deus não é comida nem é bebida. A liberdade que você tem, o poder, a autoridade que o Senhor te deu no poder do Espírito Santo. Esse Espírito que habita em ti, meu irmão, agradeça, coloque diante do Senhor, quebre todo espírito e coma. Agora, irmãos, não é todo mundo que recebe esse tipo de ensinamento, não. Tem gente que, por causa disso, tem uma fé melindrosa, imatura, não consegue discernir, não consegue separar o cultural da realidade do alimento, atribui ao alimento um poder maior do que efetivamente ele tem, animismo. Então tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Esse texto ele está mais próximo de nós do que você pensa. É necessário ler isso com muita calma, com muito cuidado. Vamos mais para frente, capítulo 9. Vamos para o capítulo 9, dê um pulinho para o capítulo 9. O que é que não acontece no capítulo 9? Paulo faz de si mesmo um exemplo de maturidade. Paulo fala de coisas que ele abriu mão para poder pregar o evangelho no meio daquela comunidade. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Eu não sou livre, todas as respostas são positivas. A pergunta é enfática. Eu não sou livre? Sim, sou. Não sou apóstolo? Sim, sou. Não vi Jesus, nosso Senhor? Sim. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Sim. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Aí ele vai falar sobre um bocado de coisa que ele abriu mão para falar do Evangelho e ser testemunha do Evangelho nessa comunidade. Onde é que está o ápice? Vá para o versículo 22 e 23. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Aí, irmãos, esse é o exemplo positivo. Paulo utiliza a sua vida como exemplo positivo. E ele tem a capacidade de dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Só que nem só de exemplos positivos vive o texto bíblico. Nós temos também exemplos negativos. E onde está o exemplo negativo? No capítulo 10. Como exemplo negativo, Paulo fala sobre o mau uso dos privilégios que Israel teve e exorta os coríntios. Irmãos, quem mora em Corinto é coríntio. O plural é coríntios. Corintiano é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, veja o exemplo que Paulo dá agora, dos versículos 1 a 5, Paulo fala os privilégios que Israel recebeu. Dos versículos 6 até 13, Paulo fala que eles foram punidos e a punição de Israel deve servir de alerta contra a arrogância espiritual. Capítulo 10, versículos 12 e 13, o texto diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para
que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ele está dizendo a esses irmãos, cuidado com a arrogância. Cuidado com a arrogância. E ainda nesse capítulo 10, veja os versículos 21 e 22. Na questão das festas pagãs. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Ou seja, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem. Agora tem uma coisa, utilize essa liberdade com amor. Que essa liberdade não seja libertinagem de você chegar a adorar os demônios, fazer parte dos cultos pagãos, como você pensa que deve fazer e não deve. Você tem liberdade em Cristo. Gálatas vai dizer, não useis da sua liberdade para dar vazão ao pecado. Servi-vos uns aos outros em amor. Você é liberto, você não é libertino. Ainda no capítulo 10, veja os versículos 23 e 24. Segunda vez que Paulo utiliza essa coisa. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Agora veja os versículos 32 e 33. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Paulo encoraja os irmãos a primeiro considerar as necessidades dos outros e a glória de Deus. Aí veja como é que resolve. É assim, existe um fato ético. O que é que Jesus me diz e o Evangelho me diz? Não tem nada a ver com isso. Como é que a comunidade entende? Tem alguém que se escandaliza? Tem. Então, por amor àquela pessoa, como eu sou maduro na fé, eu tenho condições de abrir mão para seguir na unidade juntamente com os irmãos. Está vendo como é que se resolve as coisas? Está vendo como é que se resolve? Irmãos, existem alguns assuntos que são assuntos, digamos assim, complexos. Alguns assuntos que são culturais. Tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Qual é o prisma? Não é o individualismo da pós-modernidade. Não é o meu bem-estar. O cristianismo não trabalha assim. O amor cristão, ele é altruísta. Isso que eu vou fazer vai ferir ao meu irmão? Vai servir para a glória de Deus? Vai ferir? Se vai ferir o meu irmão, eu não devo fazer. Por mais besta que seja. Por mais simples. Por mais simples que você entenda que seja. Todo assunto deve ser visto dessa forma. Inclusive, irmãos, aqui já se sabe muitas posturas sobre muitas coisas. Até muitas coisas, inclusive, que está sendo normal. Pastor, eu vou ser bem sincero, vou até fazer uma brincadeira com os irmãos aqui. Eu pensei em fazer uma tatuagem. Pensei. Olha só, o pastor está com os olhão agora, está dormindo. Mas só que eu vi que Deus me fez lindo demais, eu não preciso de alteração nenhuma. E a tatuagem que eu queria fazer, eu não vou conseguir fazer. Porque a tatuagem que eu queria fazer, irmãos, eu queria fazer uma tatuagem debaixo do pé. O meu nome, o meu CPF e o meu RG. Porque quando eu tiver no IML, que o cara, quem for reconhecer o corpo, não precisa nem ver, só pelo pé. Esse é Cassé, olha aí, olha. CPF 760-099. RG está ali, olha aí, A positivo, é ele mesmo.
porque ia facilitar. Fora isso, irmãos, no padrão estético, eu respeito, tudo que você, mas sinceridade, eu nunca vi Ferrari com adesivo na janela. Não sei, cada um tem o seu contexto, né? Mas é questão cultural. Se eu estou numa comunidade que aquilo ainda é um problema, por que eu deveria utilizar? Por amor ao outro, eu não faço. Eu, irmãos, ainda tentei, ainda peguei um lápis. Deixa eu ver como é que... Mas cócega. Presta não, Bajô, presta não. Agora a ideia é boa. A ideia não é boa? Eu acho que a ideia é boa. Eu acho. Mas eu não vou conseguir, não. É terrível. Eu tentei com lápis, não conseguia, vai que aquele negócio. Deve ser furando, né, com agulhinha. Mas era beleza, né? Não você está deitado lá e está o pezão assim. E eu calço 43, meu pé desse tamanho. Aí botar meu nomão ali, Aidene Cassé da Silva. O CPF, o RG e o fator sanguíneo, A positivo. Aí o cara levantasse aqui, eu não precisava nem ver meu rosto. Pastor Cassé, quem é? Não, ali. Aí abre a gaveta, levanta só o pé. Pelo pé já sabe que sou eu. Olha que maravilha. Vamos embora. Irmãos, a gente tem que levar, tem que brincar com certas coisas. Vamos para o capítulo 11. Aí no capítulo 11, irmãos, começam alguns problemas específicos. No capítulo 11 vem justamente aquela questão que eu falei para vocês, da questão da mulher. E aqui Paulo vai sugerir que a mulher use véu. Por quê? Por causa das prostitutas cultuais que estavam tendo encontro com Jesus e entrando na igreja em Corinto. A prostituta cultual utilizando a mesma forma de vestir, porque todo mundo em tese utiliza um manto, e a cabeça raspada, em tese, a diferenciação entre mulheres e homens é uma coisa importante nessa cultura. E Paulo vai dizer, papai, tem que usar um véu para fazer uma distinção. Ele é muito pontual. O grande problema, irmãos, é que muitos de nós, às vezes, nos deparamos com esse texto e nos esquecemos de fazer as adequações ao hiato cultural, ao hiato linguístico, ao hiato histórico, geográfico. Existem coisas que precisam ser conhecidas para eu entender aquele texto lá e poder trazer as verdades espirituais para hoje. Então aqui a gente vai ver isso. No versículo 17 até 34, ceia do Senhor, todo mundo conhece esse texto, porque é possível que essa atividade, a ceia do Senhor, tenha sido banalizada, como realmente foi. Paulo vai falar em minúcias como é que essa ceia deveria ser executada. Aí Paulo vai falar ainda, e termina o capítulo 11, ceia do Senhor, aí ele entra no capítulo 12. Lá no capítulo 1 a gente viu que essa igreja, ela tinha todos os dons. E Paulo vai afirmar, tem todos os dons, tem, mas é imatura. Quando eu estive falando com ela, eu não falei com gente madura, eu falei com gente carnal, e eu vou tratar como carnais. Porque não estão sabendo tomar as decisões devidas e desprezaram o Evangelho de Cristo. Veja só, uma igreja cheia de dons espirituais, mas era uma igreja moralmente e eticamente falida. Isso traz uma reflexão muito grande. Traz uma reflexão muito grande. Aqui no capítulo 12, Paulo fala sobre dons espirituais. Não é só o capítulo 12 não, irmãos. É o capítulo 12, 13 e 14. No capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. No capítulo 13, Paulo fala sobre a motivação com que os dons espirituais devem ser executados no corpo da igreja. O capítulo 13, ele tem que ser primariamente lido nesse contexto. Agora, como o ensino é muito amplo, ele é utilizado em muitas outras aplicações. Mas veja no capítulo 12, o último versículo. Capítulo 12, a segunda parte do último versículo, Paulo diz o seguinte: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele entra no capítulo 13 com o quê? Com a motivação no uso dos dons. Ele entra no capítulo 13 com amor. E o que é interessante é que um dos pontos do capítulo 13, logo no começo,
Paulo fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Está vendo a ligação? Logo no versículo 1, com o contexto que está no capítulo 12. E ele vai falando sobre a motivação no uso do dom espiritual. Meu irmão, a motivação no uso do dom espiritual, a glorificação do Senhor, a edificação da igreja. Se o dom espiritual estiver sendo utilizado para promoção pessoal, Jesus vai acertar a conta com ele no final. Aqui a gente não consegue não, mas Jesus vai acertar com ele. Jesus vai acertar com ele. O dom espiritual utilizado para a promoção pessoal, para a autopromoção. Aí no capítulo 14, Paulo vai falar sobre os principais dons. No capítulo 14, a partir do versículo 26, a gente só vai ler. Veja só, capítulo 14, a partir do versículo 26. Olha o texto, preste atenção. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Agora faça uma análise desse texto à luz de algumas práticas que você já viu. Irmãos, nós não estamos aqui para negar a questão dos dons espirituais. Muito pelo contrário. Do mesmo jeito que Paulo exorta, a gente exorta. Busque, lute, ore, encha-se do Espírito Santo de Deus. Agora só tem uma coisa. Tudo precisa ser feito de forma decente. Versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Agora vá para o final. Capítulo 15, o capítulo da ressurreição. Maturidade espiritual não se concentra na vida terrena. A maturidade espiritual plena que os coríntios precisam, só com o corpo ressurreto diante do Senhor. Se você ainda não tem esse corpo, busque santificar-se. Está em pé, lute para que não caia. Amém, meu irmão? Agora vamos para o final. Capítulo 16, as questões práticas. Quais são as questões práticas que nós vemos aqui no capítulo 16? Paulo, em primeiro lugar, faz aqui uma coleta, recursos para outra comunidade. E a partir do versículo 13, recomendações muito específicas. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando na parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem
uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa carta de saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Versículos 13 e 14, Paulo diz: hajam de forma correta. De 15 a 18, recebam os mensageiros de Deus com amor. Versículos 19 a 21, ele saúda os irmãos da Ásia e encerra, orientando dos versículos 22 a 24, que esses irmãos precisam permanecer puros e desfrutarem da graça de Cristo Jesus. Irmãos, eu quero orar com os irmãos. 3 coisas muito específicas, baseadas no ensino de 1 Coríntios. E eu oriento que vocês leiam com mais nitidez, com calma, mas a base é essa daí. Quais são as 3 coisas? Gostaria de orar pela igreja, pelo aspecto humano. Esse aspecto humano pode falhar. Não há igreja local perfeita. E aqui, irmãos, me permita dar a minha caneladinha. Tem gente que vive passando de igreja em igreja, comunidade em comunidade, procurando uma igreja perfeita para nela fazer parte. Deixa eu adiantar na sua busca, é o seguinte: enquanto você não se resolver com você mesmo, não tem igreja dessa que vá lhe ajudar, porque todas elas têm dificuldades, todas elas têm problemas, todas elas. Eu assemelho muito, irmãos, as pessoas que têm esse tipo de atitude, de estarem procurando uma comunidade perfeita, uma igreja perfeita, para a partir dali servir a Deus, como aquele camarada bigodudo que foi para o parapeito da casa, aí meteu a mão no parapeito da casa, ali tinha um cocô de pombo. Aí ele meteu a mão sem querer, aí passou aqui no bigode, aí entrou dentro de casa, aí passou na sala, aí, menina, aqui está cheirando mal. Aí ele foi para a cozinha, aí, isso aqui também está cheirando mal. Aí ele abriu a janelão assim. É o mundo todo que está cheirando mal. Mas na realidade, a culpa é dele. O problema é dele. Ele não se achou com Jesus. Ele não se achou com seus próprios traumas. Não tem comunidade que acerte um homem desse. E é pior, sabe por quê? Eu gosto de igreja pequena. Aí quando vai para a igreja pequena, lá na igreja pequena, o discipulado chega mais junto. Todo mundo conhece todo mundo. Aí ele sai da igreja pequena. Não vou para a igreja grande, porque aqui não tem desenvolvimento para mim. Na igreja grande ele se esconde melhor. Entendeu como é que funciona? A igreja cheia de ministério, cheia de atividade, cheia disso, cheia daquilo. Ninguém vai estar prestando atenção muito aos pormenores da vida da pessoa. Aí ela permanece com os mesmos traumas, com os mesmos problemas. Ao invés de se rever com o Senhor, de buscar o Senhor e de perguntar como posso modificar ou como posso ajudar nessa comunidade. As respostas, as perguntas são essas. Não é o que eu vou lucrar participando de uma igreja. Segunda coisa, irmãos, gostaria de orar pela unidade da igreja. Uma preciosa virtude. E aqui eu quero mostrar a minha preocupação, e acredito que a preocupação do pastor Tomás e todos os pastores. Irmãos, como pastores, nós nos preocupamos no ambiente polarizado em que vivemos, com a forma agressiva em que nós vemos as pessoas se falando umas das outras, das ideologias as quais defendem. Como pastor, a visão pastoral é a visão de acolhimento. E a gente sempre vai estar falando no sentido de respeito. Respeite a ideia do seu irmão, mesmo que lá no fundo você não concorde com ela. Se você não concorda, isso não lhe dá o direito
de você utilizar de nenhum tipo de palavra depreciativa. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entendem que eu estou falando algo coerente? Vamos à terceira questão. Busca de uma cosmovisão cristã que seja íntegra com as decisões das nossas condições atuais. Eu falei do exemplo aqui, do que está acontecendo lá em Salvador, mas eu podia citar alguns exemplos, deixar para os irmãos pensarem, como cristãos, como resolveríamos essas questões. Nós precisamos orar sobre isso, irmãos, para que nós possamos tomar decisões sábias, que reflitam os valores da palavra, mesmo que, ao refletir os valores da palavra, esse ato possa talvez me atacar pessoalmente em alguma coisa. Porque tem alguns valores que nós defendemos que não entram em acordo com os valores da sociedade vigente. Nós precisamos entender que quando isso ocorrer, não é a sociedade a mais forte, não. Quem é mais forte e sempre será é o Senhor Deus ao qual nós adoramos. A cosmovisão cristã, ela parte de Deus. Não é a sociologia que enxerga Deus, a psicologia que enxerga Deus, o marketing que enxerga Deus. Não é a partir do meu óculos o enxergar Deus. Se Deus não for o meu óculos, o meu olho, a minha base, a cosmovisão está errada. E nós precisamos ter condições de avaliar melhor as decisões que nós tomamos. E só o Espírito Santo é quem pode nos ajudar. Porque eu reconheço como pastor, eu reconheço, irmãos, não está fácil, não. Não está fácil. Nós precisamos do Senhor. Irmãos, eu gostaria de encerrar chamando o pastor Tomás para orar pela gente. Amém? Vamos ficar em pé? Providencia aqui um microfone, pastor.